E aí, pessoal, ainda tentando entender por que os jogadores do Grêmio, alguns deles, rendem tão pouco. O que há de errado com um clube que investe tanto em futebol e que há mais de um ano não consegue jogar rigorosamente nada? Vamos falar sobre isso? O Grêmio troca peças, o Grêmio troca nomes, o Grêmio troca técnicos e o Grêmio não melhora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Chamo a atenção de vocês para o Mercadão da Informática, porque tem Dia das Mães e você tem no Mercadão uma grande oportunidade de presentear a sua mãe. Como? Entrando nas 5 lojas que estão na descrição, você tem da Zona Norte à Zona Sul, todas as lojas abertas para atender você. Você tem o site mercadãodainformatica.com.br e você tem o WhatsApp que está na descrição. Vou dar um recado aqui. Quer comprar um computador? Agora, entra ali, compra pelo WhatsApp, passa a tua configuração, é pronta entrega e tu recebe em casa hoje. Esse é o Mercadão da Informática, a maior empresa de informática do sul do Brasil. Gente, 0-0 contra o Grau. Quinto jogo do técnico Mano Menezes. O Grêmio não sofreu gols. O Grêmio voltou a não sofrer gols. Segundo jogo seguido. Legal. O Grau é um time muito menor do que o Grêmio. Muito menor. Mas muito mesmo. E teve oportunidades. Teve uma bola na trave, inclusive. A zaga voltou a falhar. O Gemerson e agora também o Wagner Leonardo, dando botes errados e tal. O Grêmio viu o Cuejar e o Camilo abrindo meio campo com dificuldade. O Cristaldo, contratado ainda em 22 como uma das esperanças, jogador que tinha ido bem no Campeonato Argentino, joga muito menos do que jogou naquele primeiro ano ao lado do Soares. No segundo ano também não jogou nada e agora não está jogando nada. Aí entrou o Monsalvo, esperança do Grêmio, e voltou a não jogar nada. Nada, jogando muito pouco, errando, sem força, sem posicionamento, marcando mal. Aí o Grêmio colocou alguns jogadores da base ali, botou o Ronald, que tá há 1 ano e meio, jogou pouquíssimos minutos. O Serrote jogou de novo. Aí veio o Lucas Esteves, o lateral esquerdo, que até fez uma ou outra boa partida. E depois entrou o Christian Oliveira. Aí o Christian Oliveira foi muito melhor que todos os outros. Muito melhor. Como que em alguns momentos a gente via outros jogadores que haviam chegado e indo muito bem. E depois sucumbindo. E aí a pergunta, o que há com o Grêmio que não consegue se organizar para que as estruturas que são gigantes dentro do clube melhorem os jogadores e não piorem, como nós estamos vendo? E aqui eu não quero culpar A ou B, porque eu tenho uma regra. Eu torço pro Grêmio, seja o presidente A, B, C, D, eu torço pro Grêmio. E vou seguir torcendo. E nunca vou, lembram da frase lá, eu jamais vou me despedir do Grêmio. Então, dentro desse conceito, apenas desse, sem evoluir tanto, nós começamos a tentar compreender que há algo muito complicado na estrutura do clube. Na estrutura. O Grêmio de 20 para cá tem a Lu Soares, que claramente hoje a gente vê que foi o Soares que subiu a régua e deu outra linha, porque depois simplesmente saiu o Soares e o Grêmio afunda. Como havia afundado lá em 21, em 20 já vinha afundando. O Grêmio precisa tentar diagnosticar por que a sua estrutura
A sua estrutura, ela de fato não está contribuindo. E aí eu me coloco nisso também, e acho que todos os torcedores de alguma maneira precisam se colocar, porque o Grêmio é de todos. Já é o projeto do Grêmio, o Grêmio de todos, um clube de todos. E dentro desse projeto, hoje, todos têm que de alguma maneira olhar para si e dizer o seguinte: o que eu posso ajudar? Porque o conceito do Grêmio, a estrutura de projeto do Grêmio, o plano do Grêmio, está piorando as pessoas e não melhorando. Eu não vou aqui, vou repetir, não vou pessoalizar e não quero pessoalizar. Mas na semana que o Monsalve chegou, todos ficaram encantados com o Monsalve. O João Pedro fez uma ou outra boa partida lá no início da sua trajetória. O Wagner Leonardo agora também. O Cuejar, que chegou com o status de titularidade, nunca conseguiu recuperar sua forma. O Grêmio ontem contratou, jogou com o Luan Cândido de extrema esquerda. Aí vai se dizer, não, porque se alguém fizer contestação a isso, não, ele sempre jogou ali, ele era da base do Palmeiras, jogava ali. Mas ele foi contratado para ser lateral esquerdo e zagueiro. Ou pelo menos foi isso que o Grêmio disse. E dentro dessa linha é que eu tô apavorado, para não dizer desesperado. Porque eu não vejo ninguém discutir que a estrutura do Grêmio tá piorando os atletas que chegam aqui. Eles jogavam melhor antes. E os que chegaram jogando melhor pioraram. Não é 100%? Não, não é. Mas é muito mais do que a maioria. Muito mais do que a maioria. E quando a gente bate de frente com isso, nós precisamos compreender que o Grêmio não está sendo bom para uma estrutura de futebol organizada. Filipão e Mano Menezes chegaram agora. Talvez estejam detectando isso. E eu confio muito nos dois. Eu diria, inclusive, que Mano Menezes e Filipão são a nossa esperança. A nossa esperança. A estrutura do Grêmio, que começa na estrutura política do Grêmio, que passa pela estrutura do vestiário. Essa história de o Arena é uma coisa, o futebol é outra. Que não se comunica com a base, que ontem tirou o Zorteia e o Jardiel para levar para viagem e não usou. E o time está fundado no sub-20, podendo cair nessa esdrúxula ideia da CBF. Alguns dos detalhes que a gente vai notando que não há integração, não há conceito, não há ideia de união dentro do clube. Não há. Alguns jogadores que estão liberados para jogar, daqui a pouco, ele sentiu novamente, está fora. Está treinando, sentiu, está fora. Ou está treinando, vai para o jogo, não está na lista. Se comunicando mal. A relação com a Arena, sempre conflituosa. A nossa função é tentar sempre o melhor para o Grêmio. Tentar buscar isso. Mas o Grêmio precisa primeiro entender por que está com essa dificuldade. Por que enfrenta esse problema. Porque agora a gente vai viver a eleição com as mesmas promessas, as mesmas ideias, os mesmos conceitos, os mesmos grupos políticos. E o Grêmio diminuindo de tamanho, que é o que eu acho que está acontecendo desde 2020, 2019. E ninguém vê. Ou melhor, acham que não existe isso. Acham que não existe. Batem boca dizendo que não existe. O melhor clube do Brasil em 2018 virou um clube que não consegue se entender em 2025.
7 anos. Então que venha agora alguma ideia, alguma coisa para a gente fazer. Enquanto isso, que Filipão e Mano Menezes nos salvem do pior. Esse é o meu desejo. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.